tarde, complemento os alunos da escola dominical, que vai ser estudado no próximo domingo, na lição número 8, registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 17 até o 25 e do 36 ao 38. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, que diz assim, a NVI está dizendo: cuide de vocês mesmos. Na NVI, cuide de vocês mesmos, de todo rebanho sobre o qual o Espírito Santo o colocou como bispo e para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Este aqui é o texto áureo. Mas eu não vou falar sobre a lição, né? Tem dezenas de professores falando na rede social sobre a lição. Isso é mais um, mas eu quero falar aqui uma complementação para você colocar no seu estudo um conhecimento a mais, né? Talvez não tenha na lição completa, talvez você está alheio, né, de alguns assuntos, para ter uma complementação, para um preenchimento de assuntos dentro da escola dominical. Isso é muito proveitoso, porque essa lição está puxando mais para uma reunião, para uma formação de líderes. Sabemos que a escola dominical EBD é uma das escolas mais especiais dentro da igreja, que forma obreiro dentro da própria igreja local, né? Então, é de dentro da própria igreja local que saem os grandes líderes que irão liderar os departamentos desta congregação. Então, portanto, esta lição é muito útil para levantar, para graduar os seus alunos, ter um conhecimento quando eles futuramente serem um líder do departamento da escola dominical, um líder de varão, um líder de departamento de ensino, um departamento de senhores teológicos. Então, temos ali pessoas preparadas, até mesmo um obreiro, um diácono da casa do Senhor, um presbítero, um dirigente de congregação, como ele tem o papel da liderança, né? Como Paulo ali vai falar especialmente para os bispos, pastores ali em Mileto. Então, é uma lição aproveitosa, é uma lição graduante, vai levar a espiritualidade e a responsabilidade dos alunos para o futuro. Então, é muito proveitosa essa escola dominical. Eu quero deixar alguns assuntos aqui, que a carta de Éfeso, né? Do apóstolo Paulo, ele escreveu nessa trajetória. A palavra Éfeso, né? Ela fala sobre o substantivo próprio do local, mas quem nasce em Éfeso chama Efésios, os Efésios, né? A população chama os Efésios. Quem nasce na cidade de Éfeso, que é a terceira cidade da Grécia, cidade da madeira, conhecida como a igreja dessa cidade, como a igreja do primeiro amor. Alguns teólogos dizem que foi Timóteo, né, um dos pastores deste local, que fala lá que foi a primeira carta dirigida a esta igreja, a igreja do amor. E também alguns teólogos, alguns estudos, que fazem a pesquisa de que o apóstolo João, né, foi morto, né? Ele já velhinho, entrando nessa congregação, diz que não morreu dentro da própria congregação. Essa é a história, né, que fala, né? Então, como ele era apóstolo do primeiro amor, isso foi direcionado a ele, né, incumbido a ele, como apóstolo do amor, dando a consignação com a igreja do amor. Paulo aqui, nós vamos dizer que Paulo aqui ele já era idoso, não era aquele Paulo que nós estudamos no capítulo 17, aquele jovem que pregava em Atenas sobre a filosofia, o Deus desconhecido. Não, aqui Paulo é um homem já maduro, é um homem já preparado, né? Ele já tinha um alicerce espiritual
observamos aqui que ele traz a sua maturidade, né, seu crescimento espiritual, falando só com líderes, com os bispos da época e os pastores que futuramente ele ia tomar conta do rebanho de Cristo naquela região. Ele estava despedindo desse lugar, seus companheiros ministeriais, para ir à cidade de Jerusalém, onde ele falou, né, que seria a sua última visita ali na cidade de Éfeso. Ele despediu ali dos seus obreiros e foi até Jerusalém, porque isso é uma promessa que Cristo tinha feito para ele desde a sua convenção, que ele ia padecer, né, ia ser um vaso escolhido de Deus para pregar para reis e gentios, mas também ia padecer também a sua vida dentro do Evangelho. Então ele estava ciente disso. Ele ia para Jerusalém, mas não voltaria mais, entregando, delegando, empossando esses obreiros, esses homens confiantes de Deus, para prosseguir com a obra do Senhor. Observa aqui uma biografia de Paulo, né? Sabemos bem os alunos que Paulo não foi o nome. Na sua convenção era chamado de Saulo, da tribo de Benjamim, era um centurião e era um cidadão romano, por isso que quando a morte dele foi uma morte decapitada, né? Ele lá vai falar que 2 Timóteo capítulo 4, se não me engano, no verso 6 ao 8, diz: combati o bom combate, né? Terminei a carreira e segui o justo juiz, naquele dia me dá a coroa da justiça. Então, ele como cidadão romano, ele morreu decapitado, né, em Roma. E não foi aquela morte sofrida, aquela morte lenta, foi decapitado. Isso era uma morte para o cidadão romano. Ele nasceu no ano 5 após de Cristo e a sua morte foi no ano 67 depois de Cristo, pelo imperador Nero, mandado pelo imperador Nero desta época. Ele tinha morrido com 60 anos e foi quando ele foi ali despedir a cidade de Éfeso. Observamos que na leitura vai ser no capítulo 20, do 17 ao 25, 36 ao 38, já tinha falado. Nessa região, ele passou, né, não em Éfeso, ele foi até Mileto, ele esperou os obreiros convidando ali para fazer esta reunião. Mileto ele fica 50 quilômetros do sul da cidade de Éfeso. É uma região portuária. Alguma estatística diz que na cidade de Éfeso, nesta época de Paulo, a população era de 500 mil habitantes, chegando até 1 milhão de habitantes quando vinha estrangeiro portuário ali, oferece dentro desta cidade. Era uma cidade mista, né? Várias religiões, onde tinha vários deuses. Ali vamos contemplar o deus Diana, né? O deus do amor. E vamos ali algumas religiões de ocultismo, de arte. Paulo ele veio pregar sobre a palavra do Senhor no meio dessas grandes religiões, trazendo a mentalidade do Evangelho que transforma, cura e liberta, né? E que Cristo vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Observamos aqui, é um dos líderes que deixa a sua marca em Éfeso, né? Em Éfeso. Bom é ter um líder que faz o seu papel, né, de bom líder, que deixa marcas, né, deixa saudade. Paulo ali deixou a sua marca e a saudade sobre aquela liderança. Até hoje nós falamos do apóstolo Paulo, né? Ele se converteu no caminho de Damasco, onde ele ia prender e também matar vários cristãos, incluindo também crianças, mulheres e anciãos. E como ele encontrou com Jesus ali em Damasco, todo mundo sabe, né? Então ele deu a sua vida pelo Evangelho. Ele considerou toda a sua sabedoria, toda
começou como esterco, se tornou um escravo de Cristo, um pregador da palavra de Deus. Alguma história diz que ele não viu Deus pessoalmente, e segundo a fundação dos apóstolos, que são considerados apóstolos aqueles que andaram com Cristo, comeram com Cristo, dormiram com Cristo, viveram com Cristo no seu ministério. Mas pelo mundo Deus tinha um plano na vida de Paulo para os gentios, e Paulo e Deus, Jesus, ele fez com que o apóstolo Paulo representasse a igreja dele no meio dos gentios. Então Paulo, ele não viu Cristo, mas viu em visão, né? Viu em visão, e ele foi considerado como um apóstolo dos gentios. Observamos aqui que vamos estudar não sobre a lição, mas a liderança, sobre a liderança de Paulo, né? O que é ser um líder, né? Um líder, ele já vem desde do tempos antigos. Liderança, ele vem do recurso biológico, né? Ou seja, tem liderança em toda parte onde tem seres vivos, tem uma liderança, né? O ser humano tem a liderança. O maior líder do ser humano até hoje foi Jesus Cristo, o grande líder, né? Jesus Cristo. Ele não olhava para a posição de rico nem pobre, nem não fazia exceção de pessoas, nem de raças, né? Nem de religiões. Ele foi um bom líder. Líder é aquele que traz confiança, que traz proteção, que traz amor e que traz segurança, né? O bom líder é aquele que ele pode liderar tanto uma classe de adolescente, como de criança, como de jovem, como de adulto, até mesmo como de senhora, mas sendo respeitado, considerado e também tendo a sua responsabilidade, deixando um bom legado, um bom exemplo de ensino para os seus seguidores. Então observamos aqui que as três atitudes de um líder. Vamos observar três atitudes de um líder, que é, primeira, ele é responsável. Segundo, é ter visão. Terceiro, ter transformação, né? Ser um homem ou mulher criativa, transformar o ambiente para aprimorar o seu ensino, para aprimorar o seu crescimento naquele ambiente. E quarto é conectar, ser uma pessoa carismática e também ser conecto com o povo, ser um povo falante, um povo hospitaleiro, um povo, né, amigo, também pai e conselheiro, né? Um bom líder, né, como eu falei que era Jesus Cristo, ele foi um bom líder para ensinar a população a buscar o reino de Deus. Um bom líder. Um bom líder é aquele que aconselha a pessoa para um caminho bom. Como também tem os maus líderes, né? Precisamos ter um mau líder. Vamos ter um conceito aqui. Um mau líder é aquele que traz destruição, traz desavença, traz facção, traz divisão. Um grande líder também, que podemos aqui na história, é o Hitler, né? Hitler foi um grande líder mundial, mas caminhando para o mal, né? Então, eu quero deixar alguns ensinamentos aqui, já falei, alguns para aprimorar seus estudos, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu quero deixar aqui alguns conhecimentos. A liderança de Eva aparece de maneira mais forte, especialmente no capítulo 20 de Atos Apóstolos, 17 ao 38. Paulo vai orientar, né, os seus líderes ali. O texto você pode procurar ler ali em Atos Apóstolos, capítulo 20, 17 ao 38. Texto complementares, você pode ir ali em Atos 19, né? Você pode ir lá em 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao 7. 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7. Você pode ir na carta aos Efésios, capítulo 4, para falar sobre ali, do capítulo 11 ao 16. E Apocalipse, capítulo 2, versículo do 1 ao 7, né? Já falei que é uma das cidades da Ásia Menor, comerciaram, era um porto político, religioso e cultural. Ali havia um culto influenciado a Artemis, né?
no grego como também a Diana, né, na prática mágica religiosa. A 19, nós vemos o evangelho que provocou a transformação dessa cidade. Paulo ali transformou essa cidade, ganhando ela para Cristo. Este explica uma liderança cristã em Éfeso precisa ser. É uma das atitudes que eu falei, né? Mas tem algumas atitudes em uma liderança que pode ser uma liderança confiante, mas não arrogante, experiente, mas ensinável, justa, sem favoritismo, emocionalmente equilibrado. Ele tem que ter um equilíbrio emocional, ele tem que ter um policiamento espiritual, né? Mesmo nas tentações, nas perseguições, não ser muito arrogante, não pode ser também neófito, né? Tem que ter uma experiência e equilíbrio psicológico, né? Tanto na área da bondade, como responder, como ver, como ouvir, ser um homem equilibrado e também ser uma pessoa também prudente, né? Capaz de ativar as pessoas no meio da oposição e ter discernimento do que ele está falando, do que ele está ouvindo. A palavra liderança no grego se escreve hegelmai ou egelmai, né, que são palavras sobre a liderança. Significa dirigir, considerar, conduzir e exercer liderança. Ele vai falar na ideia bíblica, a liderança não é simplesmente eu mando você e você obedece. Eu mando e você obedece. Eu conduzo porque primeiro aprendi a caminhar. Não, isso aparece claramente na vida de Paulo, isso não aparece. Paulo diz, vós bem sabeis como conduzir entre vós, ou como estive entre vós. Então observam aqui que é uma liderança confiante. Ele significa, mesmo sendo extraordinariamente no Novo Testamento, ele tinha fraqueza, tinha coragem, liberdade de falar, confiança e ousadia. Paulo demonstra essa característica constante. Mas existe uma diferença entre confiança espiritual e arrogância espiritual. O líder arrogante diz, eu sei tudo. O líder confiante diz, eu sei em quem tenho crido. Ele nasce da convicção de Deus. A aplicação de uma liderança é entrar numa reunião com 10 pessoas contra ele e ele ainda permanecer firme, porque a sua segurança não está na aprovação humana, está em Deus, né? Então observando aqui que o líder ele passa por doquimazor, ou seja, ele é testado, ele é provado, ele é examinado, verificar a autenticação do líder. Experiência bíblica é simples, hein? Tenho muitos anos de igreja. Experiência, aquilo que você tem de igreja, Paulo ele afirma que não adianta ter muitos anos de igreja se você não é uma pessoa que tem o chamado de líder. O líder ele vai sofrer perseguição, que continua sincero como líder. Ele faz suas viagens, continua equilibrado. Tem conflitos, tem rejeição, tem prisão, tem oposição religiosa, tem dificuldades ministeriais, tem. Por isso a sua liderança tinha sido aprovada. Ele passou por tudo isto, mas não negou a Cristo e foi um dos apóstolos, vamos dizer assim, né, um dos apóstolos do amor, que dá muitas almas para Cristo, na sociedade, família e também pessoas. Aquilo que eu deixar aqui para você, esse relativo à liderança, né, uma liderança que nós devemos aprender na escola, né, dominical. É uma lição bastante rica. Observamos que esta lição é uma lição mais para a parte de liderança, como se preparar psicologicamente um líder, né? Um pastor ele deve confiar no seu obreiro, no seu seguidor, e assim preparado para liderar juntamente com ele dentro da sua congregação, né?
é saber liderar com o jovem, com o ancião, com a jovem mulher, com a jovem, com a moça, né? E manter o seu equilíbrio, o seu caráter. A lenda, emblema de um líder é primeiramente o caráter. É um caráter. Um bom testemunho e um caráter. Então, tendo que ter um bom testemunho e um caráter, até Lídia oferece a casa dele para Paulo. Lídia ofereceu a casa dela para Paulo. Se fosse hoje, né? Algumas mulheres, alguma família tinha coragem de hospedar um líder na sua casa. Paulo foi hospedado em várias casas, né? Jesus também foi hospedado em várias casas. Casa de Lázaro foi cuidado em várias casas. Por quê? Porque era um líder de confiança. É um líder respeitado e considerava. Ele sabia o seu lugar. Sabia o seu lugar. O líder tem que conhecer o seu lugar. Então preparamos, né, pessoas nessa escola dominical com a estrutura não só da palavra, mas na prática, na conexão com as pessoas, para que as pessoas confiem, né, na sua liderança. Ser uma pessoa que não tem brecha para falar mal de um bom líder, de uma boa irmã preparada para a liderança, de um bom irmão preparado para a liderança, porque os professores vão embora, são recolhidos para a glória, e tem um para ficar, sumir o legado, que nós podemos aprender na escola dominical a responsabilidade de um líder em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, que essa explicação sirva de um alívio espiritual para melhoramento da psicologia espiritual de um bom líder na casa do Senhor.